São Paulo acerta a renovação do meia atacante ou do meio campista até 2028. O São Paulo tem um desfalque muito importante para essa partida contra o Sport, que é a ausência do Lucas Moura, né? O jogador que sentiu... A dívida em 23 era 667 milhões e subiu para 900 milhões. Esse é o tamanho do problema do São Paulo. Sobre Dorival Júnior, sobre Zubeldia, sobre o comando ali técnico do São Paulo. Mas vamos começar falando do tricolor paulista, que entra em campo justamente no Morumbi neste sábado contra o Sport do Recife. Ambos com compromissos importantes no meio da semana que vem, Berna. Esse calendário é muito louco. Então o São Paulo já estreia na Libertadores no meio da semana e o Sport também tem uma decisão de campeonato pernambucano. O estadual ainda não acabou lá. O Sport tem a vantagem, venceu no jogo de ida por 3-2, então tem a vantagem de um gol. É pequena, mas tem a vantagem. Agora todo mundo também quer somar pontos nesse começo de Brasileirão e 3 pontos em casa fazem diferença. Não, sem dúvida, né? Porque a gente olha para o Campeonato Brasileiro de Futebol, é um campeonato de pontos corridos. Não, e o pessoal olha só faltando 10, né? Faltando 10 rodadas. Não, tem que ganhar. E o começo? Exatamente. Os 3 pontos de agora são os mesmos 3 pontos lá na reta final. Melhor, mais fácil, né, agora? Exatamente. O São Paulo tem um desfalque muito importante para essa partida contra o Sport, que é a ausência do Lucas Moura, né? O jogador que sentiu dores no joelho, naquele jogo lá da semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e continua fora de combate, inclusive estará fora da estreia do São Paulo também na Libertadores da América na semana que vem contra o Tajeres em Córdoba, na Argentina. Então não haverá um quarteto fantástico do São Paulo nessa partida, mas o Luiz Zubeldia deve escalar Luciano, Oscar e Caleri. Quem substitui o Lucas Moura? Muito provavelmente o Ferreira. O pessoal reclama muito que o Zubeldia não dá atenção aos jogadores de Cotia, mas o Ferreira é um jogador revelado no centro de treinamentos da base do São Paulo e deve jogar mais pelo lado direito. E é um jogador que, inclusive, vai mais à linha de fundo do que o próprio Lucas Moura. Não estou falando aqui que ele seja melhor do que o Lucas, não é isso. Mas é um jogador muito agressivo contra o lateral adversário. E quem vai jogar por esse setor no lado do Sport é o Igor Cariús, que é um lateral esquerdo de muita experiência. O Sport tem 2 bons laterais. Pelo lado direito, o Hereda, que jogou no Náutico, rival do Sport, no Recife, e pelo lado esquerdo, o Cariús. E aí, no meio de campo, o técnico Pepa, do Sport, deve levar a campo Lucas Lima, que é o principal jogador dessa equipe, aquele mesmo que jogou no Santos, no Palmeiras, é o dono do time. E pelo lado direito, o Christian Barleta, que jogou no Corinthians, inclusive, apareceu muito bem no São Bernardo, foi contratado pelo Corinthians, não foi bem com a camisa alvinegra e vai se destacando no Sport. Falando ainda mais sobre o São Paulo, eu gosto muito da dupla de zaga, o Arboleda e Alan Franco. É uma bastilha quase inexpugnável, como dizia o grande Nelson Rodrigues. Mais à frente, Luiz Gustavo e Alisson como 2 jogadores de muita força no meio de campo. O Alisson, que era um ponta quando jogava pelo Grêmio, e virou um volante pelas mãos do técnico Dorival Júnior no São Paulo Futebol Clube. No esporte, bora falar de mais um gigante, rapaz. Olha aí, ó. Na tela para vocês, o plano de recuperação do São Paulo para até 2030, que é o ano do centenário. E é isso, vamos pôr na tela aí os números para a gente conversar, porque no final das contas a dívida aumentou, né, Rodrigo? A dívida do São Paulo aumentou, teve aumento de receita também, e vamos explicar para o torcedor São Paulino e para todos qual é a ideia. Eu vi recentemente o diretor, superintendente, né, do São Paulo, dando uma entrevista para os amigos, né, os colegas, o Arnaldo e o Tironi. Eu achei ele bem firme na fala, achei que ele tem um propósito ali, mas vamos explicar então. O déficit em 2023, 62 milhões, 24 em torno de 289 milhões, a dívida em 23 era 667 milhões e subiu para 900 milhões. Esse é o tamanho do problema do São Paulo. O que me chama a atenção é o aumento desse déficit, né, de 62 para 289 milhões. Geralmente
os contabilistas, os caras que estão especialistas, eles explicam assim, mas ano passado a gente não colocava o almoço de domingo na casa da tia Chiquinha, agora a gente passou a colocar. Então, almoço de domingo na casa da tia Chiquinha tem que estar, e aí por isso está muito caro almoçar lá, a tia não ajuda a gente. Fiquei surpreso com esse aumento, com esse déficit que aumentou muito, Rodrigo. Explica pra gente. Vamos lá. Essas informações foram pipocando, né, em várias mídias tricolores e também no Arnaldo e Tironi, que eles fizeram uma entrevista muito boa, eu vi a entrevista. Por acaso eu estava apurando a mesma coisa, e esse valor do déficit que 280 milhões aproximadamente, foi entregue um balanço aí para os conselheiros, e o valor da dívida saltou para em torno de 900 milhões, ou seja, um aumento de mais de 200. Nem sempre déficit exatamente é o que aumenta a dívida, mas se você olhar aqui os dois, é o que aumenta a dívida, mas eu digo, nem sempre a conta é exata. Você fala assim, o déficit foi tanto, aumentou a dívida tanto. Não é sempre assim, mas você vê que tem alguma correlação ali entre as duas partes. E aí, as explicações que eu tive para isso foi o seguinte. Primeiro, tem uma coisa contábil, isso que você falou, se contabilizar como despesa a investimento em divisão de base, e o Márcio, né, que na entrevista para o Arnaldo e para o Tironi até cita isso, foi a mesma informação que eu tive. Isso tem um impacto de em torno de 40 milhões, então não explica tudo, né? E aí, o que tem além disso? Juros de banco, foi o que eu apurei, tributos, ou seja, imposto, subiu impostos, e o São Paulo não vendeu tanto jogador quanto estava prevendo. Tinha uma previsão de realização de venda muito maior e teve uma realização de venda pequena, tá, perto do que estava a previsão. Esses são os principais motivos para o déficit nesse tamanho e para o aumento da dívida. A situação complicada é admitida, né, pela diretoria do São Paulo. E aí, qual é o plano que se tem a longo prazo para tentar consertar isso? A gente já falou de algumas coisas, né? A gente pode passar até para o próximo quadro ali, mas assim, que a gente entra no que é a ideia do clube para tentar resolver. Vamos lá. Tem o FIDIC, que a gente já tratou aqui, que teve uma captação já de 135 milhões, não vai pagar a dívida inteira bancária, então esse problema de juros que foi citado do aumento da dívida vai continuar, talvez um pouco menor, mas vai continuar. Tem o patrocínio, que a gente tratou daqui na semana passada, e agora eu consegui um número mais preciso, que a média do valor do patrocínio é entre 105 e 110 milhões, considerando 6 anos, né? Começa e vai aumentando. Então, é mais ou menos esse valor. Tem o acordo com o Marinax, que tiraria o custo da base, pelo menos, mas também tem um impacto na receita, a partir do momento que você está dividindo o jogador. O São Paulo está negociando um outro patrocínio, uma informação que eu tenho também, para tentar aumentar essa receita. E o clube está se movimentando para tentar ter um aumento de receita e tentar controlar essa dívida também com a questão da limitação de gasto de futebol que a gente já viu. Vai dar certo o plano? Não sei. O primeiro ano anterior ao FIDIC foi um ano, como a gente viu no quadro anterior, com contas muito ruins, né, que aumentam o tamanho do problema. Agora, o clube está tentando criar algum plano, ele está tentando lidar com o problema. Isso a gente pode dizer. Se isso vai ser suficiente, esse aumento de receita que tem que acontecer, junto com o controle de gasto, a gente só vai saber durante o curso inteiro aí de 2025, né? Mas o plano é que você tenha digamos assim, um clube mais estruturado em 2030, que é o centenário de São Paulo. Esse é o plano hoje da diretoria de São Paulo. Você tentar que esse processo chegue até 2030 com um clube mais equilibrado. Ele falando em 1.700, como ele falou para o canal do Robson Morelli, o The Football, o site, ele falou em 1 bilhão e 700 milhões de receita a mais em 5 anos. Dividindo por 5 anos, seriam 340 milhões de receita em média por ano. Eu não sei se está muito perto disso, né? É bem difícil. E outra... Assim, para o tamanho de São Paulo, até que não é, porque São Paulo está com receita, digamos assim, muito abaixo do que é o potencial dele. É só olhar que o Palmeiras ganha 1 bilhão e 200 e tem o mesmo tamanho de torcida, e o São Paulo ganha 700, 800. Vamos ver como é que vai fechar o ano passado, que eu não tenho o número aqui. Mas, assim, não é tão fácil dar esse salto tão rápido, né? Vamos ver. Algumas coisas que são, digamos assim,
Eu só imagino que o pulo do gato esteja nesse acordo com o Marinax. Você imagina... É o nome perfeito para risoto, né? Risoto a Marinax. Coisa maravilhosa. Sonho com isso. Mas, veja bem, é um negócio... Me parece que pode vir daí, desse acordo com a base, quando você passa a negociar mais jogadores, você também buscar o aumento de receita para completar, para chegar até 2030, né, PBC? Pode ser por aí a saída. Agora a questão é a seguinte, né? Porque aí a discussão do Marinax, que o São Paulo vai tratar como uma coisa vanguardista, e eu acho que vanguardista, no fundo, é o que a gente percebe o efeito depois de ser vanguarda, né? Ou seja, você faz um acordo inédito. Beleza, vendi parte da participação na minha divisão de base. É inédito. Se vai ser vanguarda, a gente vai entender o efeito que isso vai ter no futuro próximo. Estou dizendo isso porque o São Paulo era um clube com uma tradição maior do que o Palmeiras de formar, usar e vender jogadores, né? De Serginho Chulapa, Miller, até Oscar, não foi o melhor exemplo, Lucas. O São Paulo revelava muito mais que o Palmeiras. Hoje, e o São Paulo tinha o estádio mais moderno e maior da cidade de São Paulo. Era o melhor vendedor do Brasil em determinado momento, né? Durante um longo tempo, o São Paulo foi o melhor vendedor de jogador no Brasil, né? Exatamente. Então, tem duas questões ali, quer dizer, que não são só as causadoras da receita do Palmeiras ser maior que a do São Paulo, mas duas coisas. Hoje, o Palmeiras tem um estádio que gera receita todos os dias, e o São Paulo melhorou nisso, porque tem os restaurantes, tem as lojas, mas é de outra natureza, até pela idade do estádio. E o São Paulo parou de ter a base de concorrência do Brasil. Então você não vende tantos jogadores. Então por que o São Paulo precisa? Eu não estou discutindo que não faça, veja. Mas se o São Paulo era o vanguardista no CT de Cotia, na formação da base, o clube que mais vendia, agora o São Paulo é o clube que está pedindo um parceiro para retomar esse investimento que ele sabia fazer tão bem sozinho. Tem uma mudança aí no São Paulo. A gente vai partir para o próximo assunto já, o Cuiabá, né? Que, poxa, Cuiabá tá precisando pegar dinheiro no mercado aí, a gente vai falar sobre isso. Mas o São Paulo tinha um modelo de formar o jogador lá desde o nascedouro, né? E vai até se formar. O Palmeiras, ele faz isso também, compra também jogadores, faz acordos para trazer esses jogadores. Imagino que é isso que o São Paulo queira mudar o processo dentro lá de Cotia, né? De trazer já poder... Mudou um pouco, né, o mundo do futebol, Massini, sendo justo aqui com os clubes que estão se adaptando, né? Tem muita compra de jogador de meia fatura, né? Eu tô falando errado aqui o nome, mas quando o jogador já vem semi-pronto, 18, 19 anos, acho que é 17, mas ele vem já formado de outro clube. O Palmeiras e o Flamengo fazem isso com muito sucesso. Eles compram jogadores e eles têm dinheiro, né, dessa faixa ali, e depois eles revendem os jogadores por mais. Esse é um mercado, o acordo com o Marinax é muito para entrar nesse mercado e ter dinheiro para esse investimento nessa meia fatura ali que chama. Perfeito. Bom, meus caros, sobre o meu dia, sobre o comando ali técnico do São Paulo. Claro que quando eu vou falar disso, eu não acho tão legal enquanto tem um treinador ali na beira do campo, né, vestindo a camisa do São Paulo, enfim, no comando técnico, cogitar outros nomes, tudo, mas a gente sabe que, querendo ou não, vai movimentar, né? Se Dorival Júnior mesmo cair hoje do comando da seleção brasileira, pode movimentar, mas tem muito torcedor, pelo que eu tô vendo até no chat do Arquibancada, que é contra ali a volta do Dorival, falou que deu o que deu. Eu queria saber de você, Gabriel, até de informação, o que você pode ter e também a sua opinião sobre isso, que tá dividindo muito a galera aí nas redes sociais. Certo, Pedrão, vamos lá, por partes então, né? A gente tá fazendo essa live aqui 10h50 da manhã, pode ser até que quando a gente esteja acabando a live já tenha esse anúncio, né, do sim ou do não do Dorival, e pelo que a gente tem de informação ele deve cair, e pode ser que quando saia esse corte ele já esteja demitido. Então pode ser que isso aconteça. De fato, assim, é uma informação que a gente tem, que ele tá muito balançado, ele deve cair hoje na seleção brasileira. A seleção brasileira aí tá conversando com Jorge Jesus, né, com muita força já ali nos bastidores, e aí, em caso de queda de Dorival Júnior livre no mercado,
ele é um nome unânime. Assim, internamente no São Paulo, os caras queriam começar já a última temporada com ele, acreditavam muito no trabalho dele e entendem que, assim, de certa forma ficou uma bronca, entre aspas, pelo fato dele ter saído com um dia de pré-temporada. Mas eles entendem que era a chance da vida do cara, de seleção brasileira. Ele nunca escondeu que era o sonho dele, chegou o convite, ele foi, deixou o São Paulo na mão, mas aí o São Paulo também teve erros pessoais na última temporada, erros próprios, né? Mas ele é um cara que ele é muito querido, né, pela diretoria e pelo grupo de jogadores também. Por óbvio, tem que ser muito ingênuo, né, ou cego, para achar que ele livre no mercado não muda nada no São Paulo. Dorival livre no mercado vira sombra para o Zubeldia a todo momento. Assim como Jorge Jesus livre no mercado vira sombra para qualquer técnico do Flamengo, por exemplo, quando a gente tem essas discussões, né? Então, livre no mercado vai virar uma sombra para um técnico que já está pressionado. O jogo de amanhã, de sábado, ganha outra característica para mim, pro Zubeldia, né? Porque para mim é um jogo que ele tem que mostrar trabalho acima de tudo, tem que ser um jogo coletivo muito bom do São Paulo e para mim também passa a ser um jogo também ainda mais importante contra o Tajeres em Córdoba aí para sequência dele. Não vão demitir o cara do nada, não é que hoje de repente caiu o Dorival, ele nem comanda amanhã, não vai ser assim. Vai ter ali dias, né? Até o próprio Dorival não deve querer assumir um outro trabalho tão rápido assim, depois da queda, porque a queda dele vai ser um baque pro Dorival Júnior, né? Que sonhou uma vida, uma carreira com a seleção brasileira, de repente tá saindo fora, pelo que a gente tem de informação, vamos ver a confirmação essa tarde, né? Mas é algo que vai gerar uma sombra muito grande pro Zubeldia. Eu faria essa troca? De novo, não gosto de falar de técnico empregado versus técnico que pode cair. Até o próprio Rogério Ceni teve uma pergunta totalmente fora de sentido, né, de uma jornalista lá em Salvador perguntando para ele, né, já que você tá consolidado no Bahia e tal, enfim, Dorival pressionado, você pensaria na seleção brasileira? E aí ele deu uma resposta cortando ela com razão, porque não tem nenhum pingo de respeito você falar assim de um cara que tá no cargo e de um cara que ele tem uma relação pessoal também. Eu acho, Pedro, que tem pontos sobre o trabalho do Dorival Júnior. Ele foi campeão, com mérito pra caramba, e foi campeão num barco afundado, né? Então, ele pegou um time que estava afundado na época do Ceni, tinha problema ali de bastidores também, estava mal em desempenho. Ele chega junto a todo mundo, ele falou, né, na primeira coletiva que ia fazer um time para ser campeão e riram dele. Fez um time competitivo, forte, bem alinhado, teve ocasiões ali de mata-mata, para mim, Copa é totalmente ocasional, né, quando você tem certos jogos, mas tem muito mérito, né, do São Paulo, então fez um time brigador e foi campeão de um título que tá para sempre na história do São Paulo, né, vai estar sempre a história do São Paulo, não só um quadro na parede, a forma que ele foi campeão da Copa do Brasil. E aí depois ele oscilou também esse desempenho na reta final e gerou questionamento. Ele venceu só um jogo fora de casa no Brasileirão, por exemplo, né? De fato, eu acho que o folclore do Dorival Júnior no São Paulo é maior do que era a bola jogada. Não era um timaço, um time avassalador que cara, batia em todo mundo e, assim, nem precisaria ser, né? Porque foi campeão. Então, nem precisaria ter essa máquina mortífera de jogar bola, né? Fez um time campeão e era importante. Depõe a favor dele o fato de que ele também não teve pré-temporada, ele também não fez a montagem do elenco, então tudo aquilo que a gente defendeu o Zubeldia no começo da temporada, né, tudo aquilo que a gente falou que, estão cobrando o cara, mas ele não teve pré-temporada, ele não teve peças que ele pediu, ele não participou da limpeza e da montagem do elenco, o Dorival também não, né, então eu acho que tem que ter esse mesmo peso. Eu acho que ele é um técnico que foi importante. Eu, particularmente, penso muito de que o Zubeldia ainda pode dar uma virada de chave e uma volta por cima. Mas caso ele não consiga, para mim, das opções que a gente teria no mercado, eu acho que a melhor é o Dorival, Pedrão. Falar sobre renovação de Matheus Alves. São Paulo acerta a renovação do meia atacante ou do meio campista até 2028. A gente já tem falado dessa renovação desde o ano passado, a gente tem acompanhado os passos e eu tenho sempre falado para vocês sobre essa situação e finalmente na manhã desta sexta-feira, em reunião com o escritório do Giuliano Bertolucci, com o departamento de futebol do São Paulo, houve o acordo, já estão em vias ali de minutas de contrato, tudo vai ser assinado e vai ser divulgado nos próximos dias, ou aí nas próximas horas, no mais cedo possível.
Então o acordo está fechado. Isso foi muito por conta também da vontade do jogador de querer assinar esse contrato. Em nenhum momento o Matheus Alves dificultou as tratativas, mesmo com diversas sondagens, tá, gente? E eu falo para vocês que semanalmente aparecia um novo interessado no Matheus Alves, porque ele é um camisa 10, ele é um armador, ele é um cara diferente hoje, né? No Sub-20, a gente viu na última partida que ele jogou no Sub-20 contra o Grêmio que ele acabou com o jogo. Então ele é encarado como muito promissor e diferente. Até as pessoas que assistem os treinos lá no CT da Barra Funda falam bastante sobre isso. Ele é bonito de se ver, aquele meia clássico, plástico, que encontra soluções. E mesmo com sondagens, teve Sevilha, Atlético de Madrid, Barcelona, Milan, clubes árabes, recentemente clubes franceses entraram em contato. Teve também uma coisinha de um clube alemão. Cara, teve muita gente de olho na situação do Matheus Alves, só que em todo momento ele bateu o pé. Ele, tudo bem, legal, bacana, mas eu quero ficar no São Paulo, eu quero construir uma história no São Paulo. Eu quero sair do clube um dia com um lugar para voltar, com uma casa para voltar. E até a gente já tinha falado um pouquinho que a ideia do Matheus Alves sempre foi, por exemplo, carreiras como Gabriel Sara, Antony e David Neres, que por mais que não tivessem jogado muito aqui ou tivessem deixado um legado com muitos títulos, mas hoje eles são queridos pelo clube. Hoje eles são jogadores que, querendo ou não, têm um carinho da torcida e para um retorno futuro eles seriam bem acolhidos. E é algo que o Matheus Alves sempre quis e quer fazer agora no São Paulo. Então esse contrato vai ser assinado até 2028, ele vai ter uma valorização salarial, tudo certo, tudo esquematizado e em breve terá essa assinatura de contrato. A multa rescisória também dele não obtive ainda o valor, mas vai subir consideravelmente, então o São Paulo vai estar pelo menos bem protegido de qualquer assédio do futebol europeu futuro. Então estamos em 2025, mais 3 anos de contrato, e é basicamente no mesmo modelo dos outros garotos, né? Nessa safra que o São Paulo tem, com Lucas Ferreira, Rian Francisco e Henrique Carmo, diversos outros atletas, é de fazer esse contrato até 2028, porque já pensando, né, em 2026 ou 2027, esses garotos poderem ser grandes vendas aí no futuro. Então o Matheus Alves agora resta ter oportunidades com técnicos Zubeldia. Zubeldia gosta do atleta, mas tem toda aquela cautela das categorias de base que ele tem. Mas pude ter essa confirmação que tanto Lucas Ferreira e Matheus Alves, os dois estão pedindo muita passagem dentro do time. Acredito eu hoje, até pelo que eu conversei com algumas pessoas, Matheus Alves já subiu um degrauzinho. Antes ele era atrás do Rodriguinho, hoje ele já está na frente, ele já seria um substituto imediato ali, caso precisasse da substituição do Oscar, por exemplo, ou do Luciano, para ser um meia ali central. Então, o Matheus Alves que pode e deve ter oportunidades aí nos próximos dias, nas próximas semanas. São 10 jogos em um intervalo curto de 30 dias, então ele vai precisar jogar. Então, boa sorte aí para o Matheus Alves. Uma boa notícia para a gente continuar.